Ministério Público, caberá ao Ministério Público Federal velar por aquela fundação. Conforme a redação do parágrafo 1º do artigo 66 do Código Civil, a redação primitiva desse parágrafo 1º é que caberia ao Ministério Público Federal velar pelas fundações situadas no Distrito Federal e em territórios. Porém, meus amigos, aqui a gente se lembra do seguinte: o Ministério Público Federal, ele compõe a estrutura do Ministério Público da União. E o que acontece é que este parágrafo 1º do artigo 66, ele foi declarado inconstitucional por meio da ADIM de número. Então, parágrafo 1º do 66, repito, foi declarado inconstitucional por meio da ADIM número 2794-8. Por quê? Porque, na verdade, o que houve foi uma usurpação de competência. Não caberia, evidentemente, ao Ministério Público Federal velar pelas fundações criadas aqui no Distrito Federal ou em territórios. Percebam que caberia, sim, essa tarefa, essa incumbência, ao Ministério Público do Distrito Federal e territórios, pois existe o Ministério Público do Distrito Federal e territórios, então caberia a ele. Daí a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 66. Muito bem, fechada essa terceira fase, estamos diante agora da quarta e última fase, para que surja uma fundação. Bom, para que este ente adquira aí realmente a personalidade jurídica que ele apresenta, o que eu lembro a vocês é que deverá haver um registro, sim, o registro do ato constitutivo daquela fundação. Sabe o ato constitutivo da fundação? Qual seria o ato constitutivo? A própria escritura pública ou o testamento. Aquele ato constitutivo deverá ser levado ao registro, no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. E com este registro será atribuída a personalidade jurídica às pessoas jurídicas. Percebam desde já, meus amigos, a diferença do registro da pessoa natural para o registro da pessoa jurídica. É que o registro da pessoa natural, ele é meramente declaratório. Já o registro da pessoa jurídica é constitutivo, é atributivo de personalidade às pessoas jurídicas. Muito bem. Conferido isso, se estamos atentos à ideia de que pessoa jurídica também apresenta a personalidade jurídica, e me veio um gancho nesse momento, quero abordar o seguinte tópico: início da personalidade da pessoa jurídica. Quando se inicia a personalidade da pessoa jurídica? Se você me respondeu, Mônica, você acabou de responder do registro, cuidado, a sua resposta está incompleta. Na verdade, para a gente completar e apresentar a resposta completa, a gente tem que se lembrar. Bom, a qual pessoa jurídica a gente está se referindo? É uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado? Porque percebam bem, o início da personalidade da pessoa jurídica de direito público, eu conto a vocês, que se atrela, se liga à própria lei que a criou. Não é mesmo? Então, as pessoas jurídicas de direito público apresentam personalidade jurídica. E a personalidade jurídica dessas pessoas vai se atrelar à própria lei que as criou. Já a personalidade jurídica da pessoa jurídica de direito privado, essa sim se inicia do registro do seu ato constitutivo. Por isso que quando eu fui apontar aos meus amigos as fases de formação, de constituição de uma fundação especificamente, eu apontei como sendo a última fase, qual? O registro do seu ato constitutivo. Essa informação de que é o registro que vai atribuir personalidade à pessoa jurídica de direito privado se encontra no artigo 45 do Código Civil. Lembrando ainda que esse artigo 45, ele traz mais informação sobre a pessoa jurídica de direito privado, sobre o início de sua personalidade. Porque esse artigo 45, ele diz pra gente que algumas pessoas jurídicas de direito privado, vejam bem, não são todas, antes de obterem ali o registro do ato constitutivo, elas deverão obter uma autorização do Poder Executivo. Uma autorização do Poder Executivo ali para o seu funcionamento. Exemplo de pessoas que vão ter que obter essa autorização. Posso lembrar aqui das instituições financeiras,
das administradoras de consórcio, das seguradoras. Então vejam bem que, quando é que se inicia a personalidade jurídica da pessoa jurídica de direito privado? Do registro, artigo 45 do Código Civil. Mas algumas pessoas jurídicas de direito privado irão necessitar de obter uma autorização do Poder Executivo. E aqui eu mencionei como exemplo as instituições financeiras, as administradoras de consórcio e as seguradoras. Muito bem. Conferido quando é que se inicia a personalidade da pessoa jurídica, lembram os meus amigos de dois entes que causam muita dúvida. Quais são esses entes? A sociedade de fato e a chamada sociedade irregular. A sociedade de fato, o que acontece em uma sociedade de fato? Nós vamos ter ali na sociedade de fato pessoas que se reuniram, pessoas que já estão trabalhando, mas elas sequer elaboraram um ato constitutivo. Daí o nome, sociedade de fato. Elas se reuniram, estão ali trabalhando, mas sequer elaboraram um ato constitutivo. Ao revés, na sociedade irregular, nós vamos ter pessoas que reuniram-se, estão ali trabalhando, elaboraram um ato constitutivo, mas não levaram ao registro. Então percebam, meus amigos, que quando a gente fala em sociedade de fato e sociedade irregular, nenhuma das duas passou perto aí do quê? Do registro. E porque nenhuma das duas passou perto do registro, o que vocês vão me dizer? Vocês vão me dizer que elas não apresentam personalidade jurídica. Vejam bem que a personalidade não se inicia, não é do registro. Como essas pessoas não passaram pelo registro, o ato constitutivo delas não passou pelo registro, não haverá personalidade jurídica, não apresentarão personalidade jurídica. Daí que a sociedade de fato e a sociedade irregular, né, são temas aí afetos ao estudo do direito empresarial, tanto que está no Código Civil, no livro de empresa, artigos 986 ao 990, 986 ao 990. Lembro ainda de um termo, uma expressão muito usada, que é a seguinte: entes despersonalizados. Quem são os entes despersonalizados? Entes despersonalizados, como a própria denominação sugere, são entes que não irão apresentar personalidade jurídica. A pessoa jurídica não pode ser considerada como um ente despersonalizado. Por quê? Exatamente porque a pessoa jurídica apresenta personalidade jurídica. Então, poderíamos mencionar exemplos aqui de entes despersonalizados, como o espólio, exemplo número 1, o espólio. Outro exemplo, a massa falida. E sendo coerentes com aquilo que já havíamos dito anteriormente, a sociedade de fato, a sociedade irregular. Então, olha só, o espólio, a massa falida, a sociedade de fato, a sociedade irregular. Posso lembrar ainda como ente despersonalizado, a herança jacente, a herança vacante, são todos entes despersonalizados, entes que não apresentam personalidade jurídica. Já a pessoa jurídica, objeto de estudo no nosso encontro de hoje, apresenta sim personalidade jurídica e acabamos de conferir quando é que esta se inicia. Muito bem, conferido isso, vamos para um novo capítulo da nossa aula sobre pessoa jurídica. E o que eu lembro a vocês é de uma importante teoria que existe sobre a pessoa jurídica, que é o quê? A chamada teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Vocês já ouviram falar dessa teoria? Teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Essa teoria, ela é novidade no Código Civil de 2002, mas não é novidade no nosso ordenamento jurídico. Porque essa teoria da desconsideração, ela já estava presente no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei Antitruste, a Lei 8884 de 94, Lei Antitruste 8884 de 94, na Lei de Crime Ambiental, Lei 9605 de 98, Lei de Crime Ambiental 9605 de 98, e agora no Código Civil de 2002, o legislador do Código Civil de 2002 também demonstra a sua afeição a essa teoria, a teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Onde está no Código Civil de 2002? Artigo 50.
artigo 50 do Código Civil. A primeira indagação que surge neste momento é: como nós já tínhamos disciplina acerca dessa teoria em outras leis especiais, e agora encontramos mais disciplina no Código Civil de 2002, no artigo 50, será que esse artigo 50 acabou por afastar os artigos das outras leis que já mencionavam essa teoria, que já traziam a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica? Aqueles artigos foram todos revogados pelo artigo 50? Resposta: claro que não. Inclusive, existe o enunciado 51 do CJF, enunciado 51 do Conselho da Justiça Federal, que fala que todos esses artigos, dessas leis aqui mencionadas, elas deverão coexistir harmoniosamente, cada um para o seu caso concreto. Bom, como o tema do nosso curso é as pessoas no Código Civil de 2002, vou me ater à análise da teoria da desconsideração presente neste artigo 50 do Código Civil de 2002. E o que eu lembro a vocês é, para que vocês compreendam a teoria da desconsideração, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que a pessoa jurídica, ela apresenta uma personalidade jurídica que não pode ser confundida com a personalidade jurídica dos membros que compõem essa pessoa jurídica. É verdade. Olhando para uma pessoa jurídica, vocês irão ali encontrar pessoas naturais. E como são pessoas naturais, apresentam, evidentemente, personalidade. Percebam que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade da pessoa natural que compõe aquela pessoa jurídica. Essa é a regra no nosso ordenamento. O nosso ordenamento é um ordenamento moderno e, como todo ordenamento moderno, ele traz essa ideia. A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade dos seus membros. Mas imagine um membro, uma pessoa natural, que está dentro dessa pessoa jurídica e se lembra dessa regra, desta ideia de que a personalidade dele nada tem a ver com a personalidade da pessoa jurídica, e tem uma brilhante ideia. Ele fala o seguinte: bom, já que as nossas personalidades não se confundem, os nossos patrimônios não se confundem, já sei. Eu vou aprontar tudo quanto é abuso, tudo quanto é fraude, tudo quanto é ilícito, e não haverá problema, eu não vou ser responsabilizado. Por que não? Porque a pessoa jurídica tem uma personalidade, daí que a gente empurra a responsabilidade para a personalidade da pessoa jurídica, para a pessoa jurídica. Bom, é nesse momento que chega a teoria da desconsideração. Atentem para o nome nesse momento. O nome da teoria é Teoria da Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica. O que essa teoria propõe é: meu amigo, você aí que está pretendendo aprontar, não apronte. Sabe por quê? Porque será possível, sim, a gente desprezar, a gente desconsiderar temporariamente a personalidade da pessoa jurídica para que a gente responsabilize você, pessoa natural, que praticou ali o ato fraudulento. Então, percebam bem que a teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, ela chega como uma superação episódica, um desprezo temporário da personalidade da pessoa jurídica. Exatamente por quê? Porque a pessoa natural que lá dentro estava usando a personalidade da pessoa jurídica como escudo, como véu para aprontar aí atos ilícitos, praticar fraudes. Vamos levantar esse véu, vamos levantar esse escudo e vamos responsabilizar